lâmina de 2, 3, 4 centésimos, 1 centésimo, pistões da linha GM Monza, por exemplo, trabalha com folgas muito pequenas, tá? Para a gente conseguir conferir a folga. Muitas pessoas, muitas oficinas mecânicas confiam na sua retífica e nem precisa, na verdade, conferir, mas tem oficinas que gostam de conferir até o trabalho das retíficas, o que eu acho interessante, tá? Um outro fator seria o seguinte: vocês podem observar que a maioria dos pistões tem uma setinha de montagem, orientando que esse pistão tem que ir com essa seta para frente do motor, ou seja, onde tem as engrenagens de distribuição, a correia dentada ou a corrente, se for o motor V8, por exemplo, né, apontando para frente. Por quê? Porque esse pistão tem posição de montagem. É claro que alguns pistões, eles têm os rebaixos de válvula que não deixam vocês se confundirem, tá? Porque se montar invertido, a válvula vai bater porque está sem o rebaixo do lado errado, né? Mas a maioria, muitos pistões não têm diferenças, eles são simétricos, vamos chamar assim. Então eles permitem que os senhores, por engano, né, montem o pistão ao contrário, tá? O que acontece? O pistão, ele tem, o pino não é centralizado, tá? Nesse caso, até dá para ver a olho nu que essa parte do pistão é maior do que essa, até com não precisa nem paquímetro para ver, até um próprio centímetro, né, uma régua, dá para a gente ver que aqui é menor do que aqui. Então, a engenharia, ela faz o pistão com a distância menor para o lado que a gente chama de maior pressão, tá? O pino está mais próximo do lado de maior pressão, que é o lado onde o pistão desce na hora da explosão e a biela faz um ângulo aqui, tá? Então ele vai bater desse lado, esse é o lado de maior pressão que a gente chama. Então o pino está deslocado aqui. Dessa maneira, a força da explosão equilibra melhor o pistão, os anéis não vão bater com violência e nós não temos muita batida de saia, porque a força maior da explosão vai estar do outro lado, equilibra o pistão. Se os senhores inverterem, é claro, ninguém vai fazer de propósito, mas se inverter, nós vamos ter o problema nosso multiplicado por 2, tá? Então vamos ter muita atenção na setinha de montagem, tá? Alguns motores, como tudo existe exceções, né? Nós temos os motores Volkswagen a ar, os motores Ford Corcel mais antigos e os motores MWM, que a setinha é para o lado do volante. Então é muito importante os senhores terem um manual, né, da montagem do motor para saber a posição de montagem. Mas normalmente a regra básica é essa: setinha sem nenhum Vzinho indicando o volante é para frente do motor, ok? E falando um pouquinho também da primeira canaleta, né, só repetindo, a gente até já falou um pouco, mas a primeira, o anel, ele tem a função de vedar os gases, é o anel de compressão que a gente chama, ok? O segundo anel, né, acho que eu nem tenho ele aqui, tá aqui. O segundo anel seria o seguinte: é um anel que a gente chama de raspador, né? Ele auxilia o primeiro anel a ajudar a vedar os gases, né? Ele é um complemento, ele ajuda a vedar os gases e também ele controla um pouquinho o óleo que o anel de óleo faz subir para a lubrificação do segundo e do primeiro anel, né? É lógico, nós temos que ter lubrificação no primeiro e no segundo anel também, tá? Mas não pode subir demais, né? Então esse anel ele ajuda a raspar um pouco e auxilia o anel de óleo a trazer para baixo, através dos furos na própria saia, o óleo de volta para o cárter, tá? E o anel de óleo que tem a função importante de raspar o óleo, não pode deixar subir o óleo, mas tem que deixar subir um pouquinho. Então, eu até costumo dizer que fabricar e projetar um anel de óleo é mais difícil do que até fazer o pistão, projetar um pistão. Porque ele não pode deixar o óleo subir, porque senão ele vai queimar na câmara de combustão, mas também tem que deixar subir um pouquinho. Então, aí que está toda a engenharia, todo o segredo da coisa. Deixar subir um pouquinho para lubrificar o primeiro anel, que é o que faz o trabalho pesado do motor. O primeiro anel trabalha em temperaturas muito mais altas que os outros dois e pressões muito mais altas. Então, pessoal, essa é a função do anel de óleo. Trazer de volta o óleo, o excesso, de volta para o cárter, mas deixar subir um pouquinho de óleo. A gente já falou um pouco, já mostrou, inclusive com o alicate, né, a montagem dos anéis nos pistões, tá? Eu acredito que o primeiro e o segundo anel não tem mais segredo, a gente acabou vendo nos capítulos anteriores a montagem do primeiro e do segundo. Vamos mostrar como é que se monta um anel de óleo de 3 peças, que é mais usado para linha leve, tá? O anel de óleo de 3 peças, ele é composto por um anel separador. Vocês procurem nunca remontar assim as pontas, né? Alguns são até coloridos para evitar de remontar as pontas, porque se remontar, com certeza o motor vai já sair consumindo óleo, né?
Além do separador, nós temos duas lâminas, que elas vão trabalhar aqui, junto com o separador, observando que o separador tem um L assim na parte traseira dele, para que a lâmina não passe por cima do separador. Isso é muito importante. Mas, na verdade, se vocês colocarem as duas lâminas com o separador no meio bem posicionado, ele vai ficar na espessura correta da canaleta e não permite muito que vocês montem ele remontado. É um pouco difícil, a não ser que a ponta esteja remontada. Tá? Aí permite que vocês montem também a parte do batente traseiro desse separador, ele pode ficar remontado, ok? Então, isso aqui tem que ser manual mesmo, não dá para usar alicate. Nós vamos colocar primeiro o espaçador, que é a nossa famosa molinha aqui, ok? Colocamos o espaçador, depois aqui dá até medo, porque você vai entorcer bastante a lâmina, e você vai colocar a lâmina aqui assim, na parte superior, e vai girando lentamente aqui, ok? Verificando se está encaixando certinho, ó. Ok? E ela, pum, acaba pulando sozinho para o lugar. Depois é só colocar outra lâmina, a gente por questões de tempo não vamos montar a segunda, mas ela vai aqui na parte inferior. Vocês podem montar tanto inicialmente a de baixo, né, da parte de baixo do cilindro, como do pistão, como a de cima, ok? Então essa seria a montagem básica do anel de 3 peças. O anel de 2 peças, que é mais para motores diesel, estamos falando de anel de óleo, ok? Ele é bem mais simples de montar, porque ele é composto de uma mola, tá? Uma molinha que vocês podem abrir, tem um araminho aqui, tá? Então vocês colocam ele, deixa eu ver se é desse pistão. Não, é desse aqui. Então vamos lá. Vamos montar neste. Vocês colocam aqui a lâmina, desculpa, a mola, fechem no arame, tá? E depois vocês simplesmente, dependendo do motor, não precisa nem o alicate, tá? Vocês abram com cuidado, né? E aí vocês fazem a montagem do anel envolvendo a mola, deixando com que a mola fique bem no centro dele. Então ele vai montado a mola internamente. Importante, a gente até agora não falou sobre a abertura dos anéis, onde a gente deixar essa abertura. E eu acho que isso é um dos pontos mais importantes que gera muita dúvida e muita pergunta, né? Qual é a abertura ideal para onde a gente deve deixar os anéis? Tá? No caso, vamos começar por esse que eu acabei de montar. Esse anel de óleo, como sugestão, as grandes fábricas de anel, elas têm uma sugestão de montagem das aberturas dos anéis. Onde deixar para não alinhar? Será que se alinhar vai passar fogo? O que pode ocorrer com o alinhamento dos anéis? Tá? Nós sugerimos sempre deixar a abertura da mola, por exemplo, nesse anel de 2 peças, né? A abertura da mola, nós podemos deixar 45 graus do pino aqui, tá? O pino está aqui, né? Vocês procuram deixar a abertura mais ou menos nessa posição ou nessa, ou então do outro lado do pistão, nessa ou nessa. Nunca na região da saia, apontando para a saia, e nunca apontando a abertura para o centro do pino. Sempre os 45 graus é uma sugestão muito boa. Se vocês deixarem a abertura da mola, onde nós vimos com o araminho, né, nessa posição, vocês deixem a abertura do anel principal de óleo a 180 graus, ou seja, do outro lado, exatamente no lado oposto, tá? Depois, o segundo anel, que seria o anel raspador, vocês podem deixar a 180 graus dessa abertura que vocês deixaram aqui, do anel de óleo, tá? E o primeiro a 180 graus do segundo, que vocês vão invertendo, é a melhor posição, sempre assim ou assim, as aberturas. Mesmo porque já está mais do que comprovado que os anéis, eles giram dentro das canaletas. E eles têm que girar, foram projetados para isso, como uma válvula gira, um tucho gira, tem que girar, até para, vamos dizer, distribuir melhor o desgaste do motor, né? Quanto mais as peças girarem, melhor elas se lubrificam, melhor elas distribuem o desgaste na vida útil delas, né, do motor. Então, foi comprovado que os anéis giram depois de algum tempo de funcionamento. Se alguém abrir o motor, ninguém vai abrir o motor depois de 500 km, a não ser por algum acidente no motor, alguma coisa assim. Mas se a pessoa abrir, ela vai ter uma surpresa, porque os anéis não estão da maneira como essa pessoa deixou. Eles giram, tá? E é muito bom, porque vai tirando carbono, eventualmente se tiver, né, um excesso de combustível, que gerou carbono, né, ela vai limpando e também vai distribuindo melhor o desgaste. Tá? Um anel que não gira,